E aí, senhoras e senhores, depois de um tempão, vamos gravar de novo. Eu vou gravar hoje o que seria um dos vídeos da série A Minha História Com. Eu não vou ficar fazendo uma sequência desses vídeos, mas na real eu vou fazer um pouco, de vez em quando, um pouco da minha história com alguma coisa. E hoje eu já tinha falado com alguns dos meus amigos e alguns dos meus alunos. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a minha história com o videogame. Se você não sabe, hoje o videogame ele é aceito pelo Brasil como um fator de difusão cultural, ou seja, o videogame não é um produto só americano, não é um produto japonês, e os jogos também não são apenas estrangeiros, mas não é algo externo, não é algo exterior à nossa humanidade. Isso já faz parte da infância, da vida adulta, uniu pessoas e até separou algumas pessoas. Então o videogame faz parte da nossa cultura e algumas pessoas têm história com ele e eu tenho a minha. Então tudo começou quando eu morava em Mantena, Minas Gerais. Eu era um moleque bem pequenininho, não tanto desse tamanho, e eu não tinha videogame. Os meus pais me mostraram o primeiro videogame que eu poderia jogar. Na verdade é um videogame que eles compraram na época que casaram, não sei porque, eu acho que eles não tinham mais nada o que fazer, mas na verdade os meus pais demoraram 7 anos até que eu viesse a nascer, por um problema deles mesmos. Eles jogavam videogame também, e nesse caso eles tinham um Odyssey, que eu acho que vai aparecer na tela se eu conseguir a imagem. Eu acho que esse vídeo vai ser bem interativo, aparecerão mais coisas na tela dessa vez, e eu espero que músicas também. E tinha 3 fitas só, e um jogo, acho que da memória, que você podia escrever a frase, 2 linhas na tela. Não sei se isso era um jogo. Tinha um joguinho de corrida, tinha um ping-pong, semelhante àquele Pong antigão, e tinha um outro que eu não me lembro, eu acho tipo Space Invader, uma parada assim. E esse jogo durou muito tempo, e esse jogo era no modelo bem antigão, dependia daquela caixinha de mudar game e TV, no caso escrito em português mesmo, videogame. E o grande problema é que esse fio geralmente ele vinha com uma garrinha. Eu acho que eu espero estar ilustrando tudo isso por aqui na imagem. Ele vinha com uma garrinha para você colocar atrás da parte da antena da TV e parafusar. Mas depois de um tempo, sempre instalar e desinstalar o videogame, instalar e desinstalar esse videogame, essa garrinha quebrava junto com o fio e você já tinha que começar a ter sempre uma faquinha de mesa para descascar a caixinha e enrolar o fiozinho na parte da antena da televisão. Até o dia que a caixa só tem um pedacinho de fio assim e você tinha que levar lá no cara da elétrica e ele soldar um novo fio maior, tipo fio de antena. Então eu sempre soldava um fiozão maior assim, porque eu sempre descascava toda vez que tinha que guardar o videogame. Acabava período de férias, essas coisas. Bom, esse jogo foi muito bom, eu usei durante um tempão da minha parte da infância, e até que os meus primos da cidade grande vieram a dispor de um videogame que eles não queriam mais porque apareceu o Super Nintendo para eles, e eles deram para um Atari. E o Atari teve alguns modelos diferentes, mas o meu é aquele pretão grandão que tinha tipo 4 chaves para cima. O Atari tinha o mesmo modelo de fita para alguns outros, e aí eu tinha umas 4 ou 5 fitas, podendo variar, mas o Atari já foi mais legal, porque o Atari veio com mais de 2 controles. Eu não lembro se dava para colocar 4 controles, acho que era só 2. Veio mais de 2 controles, cada um com um defeito peculiar. E os meus vizinhos tinham um Atari, ou algum videogame parecido com o Atari. Então eu lembro que o Marconi, que já apareceu outras vezes nos vídeos bem antigos aqui, tinha um Atari. E o Vitor Hugo, meu vizinho que hoje mora em São Paulo, também tinha um Atari. Então a gente trocava fita entre nós e tal. Sempre tem aquele negócio, né? O pai que faz o manejo das fitas, né? Ele que vê para quem está emprestando, que jogo está emprestando. O River Raid, acho que é Pitfall, a gente só chamava de Pit. Que você podia tanto começar para um lado da tela quanto para o outro, que não tinha final essa parada. Tinha um game de polícia e ladrão, tinha vários outros joguinhos. E aí esse jogo foi deteriorando, ficou em desuso e foi guardado e sumiu. Não sei onde está mais esse jogo. Ou se eu soubesse que seria uma lenda o Atari, eu teria guardado, teria emoldurado um Atari chumbado na parede. Mas não teve. E aí começou um gigante ato sobre videogame meu. No caso de aquisição própria. Eu não tinha dinheiro para ter um videogame, meus pais não tinham dinheiro para me dar um videogame, mas eu tinha amigos que jogavam videogame.
E amigos de todas as idades. Eu era um moleque de, sei lá, abaixo de 10 anos, com certeza. E aí, a minha mãe tinha uma amiga antiga, quando ela ia visitar, ela me levava lá, e essa mulher tinha um filho muito mais velho. Até hoje é meu amigão, o Claudinho, e ele tinha um Mega Drive. E o Mega Drive, a primeira vez que eu vi o Mega Drive, eu fiquei doido. Tava ele e um amigo dele jogando, eu me lembro até hoje o nome do jogo, que era Street of Rage 1, e eu cheguei em casa e mostrei pro meu pai. Pai, o jogo era assim, ó, e mostrei pra ele, desenhei num papel na parede o desenho, pus a fase, coloquei os carinhos e tal, e colei 2 barbantes na parede e puxei pra 2 maços de cigarro. Meu pai fuma ainda, né? E 2 maços de cigarro como se fossem 2 controles. Falei, pai, é exatamente assim. Aí você pega um controle e eu pego o outro. E eu achava muito legal. Eu tenho a música do Street of Rage até hoje, e ela vai tocar agora. E essa música é quando entrava tipo o chefão, uma coisa tipo, porra, agora a coisa ficou séria. E era muito legal. E aí eu joguei muito jogo do Mega Drive na casa desse meu amigo. A gente jogou Golden Axe, a gente jogou Strider, a gente jogou Pitch, que já não era mais o Pitfall, era tipo uma luta dentro de um galpão. Tinha o Mortal Kombat, a gente jogou Street Fighter, o primeiro poder que eu aprendi a dar, o famoso meia lua pra frente, e era naquele controlão grandão do Mega Drive, que era 3 botões, o A, B e C. E o meu dedo criou um calo, a primeira vez que eu vi um calo de verdade com uma bolhona de água no dedo. Foi ali, Mega Drive sofreu uma tal evolução e apareceu o Sega CD. Então a gente jogava ali Fatal Fury Especial, a gente jogava um game de avião que eu não me lembro mais o nome. Tinha vários joguinhos, e tinha muito jogo de luta e tal. E aí eu joguei um tempão, cara. Eu lembro que eu conhecia muito videogame, eu gostava muito da Sega, eu joguei muito Sonic CD. E todas as vezes que as pessoas fazem alguma citação sobre Sonic, eles esquecem do poder do Sonic de virar Saiyajin. O Sonic amarelo, ele sai fudendo com tudo, eu achava isso muito legal. E eu não pude jogar outros jogos, claro, também porque eu cresci, conheci outras pessoas, saí pra fazer outras coisas de criança, de andar pelos locais. E eu ainda não pude ter o meu videogame. E aí eu comecei a jogar fliperama. E aí o fliperama é uma coisa quente pra caramba, porque a gente jogava muito. Do lado da minha casa, dois bares ao lado, tinha um fliperama do Cadillac Dinossauro. E aí não era a época do, coloca crédito aí, o cara ia lá no fundão e apertava o botão de dar crédito no fliperama. Ele colocava, você comprava ficha mesmo. Em alguns lugares até hoje hoje mudou para cartão. Tem o modelo antigo do cara apertar e dar crédito na máquina e você comprar ficha. A gente comprava ficha e via até onde podia ir com o Cadillac Dinossauro. E todo mundo gostava de jogar com Mustafa. Eu acho que eu vou errar o nome do cara, mas é o camaradinho de verde e tal. Era um game muito, muito legal. A gente jogava de 1 ou de 2. Quando jogava de 1, alguém ia até o chefão e o outro passava o chefão. Tinha essa parte de dividir. E aí o fliperama eu comecei a alternar entre o fliperama e o meu mais novo videogame que eu tinha na época, que era o Master System 3. Bem, o Master System 3 foi um baita jogão, porque ele vinha com o Sonic na memória e continuava então o legado das coisas que eu defendo, que era a Sega. Eu achava muito legal, eu jogava muito com o Sonic. Eu postulei a minha tese, que devia vir a tese de doutorado, né, que o Sonic pra mim é daltônico, porque ele consegue chamar todas as pedras coloridas de esmeralda. Sério, ninguém nunca falou isso, eu tenho certeza absoluta. E eu achava muito legal, eu descobria muita coisa. E o Master System também tinha fitas. E as fitas, elas separavam em fitas originais e fitas paralelas. As fitas paralelas, geralmente, elas não eram pretas da parte de cima vermelha, geralmente eram pretas da parte de cima azul. Isso foi o que me ensinaram, eu acho que não é verdade. E as fitas originais custavam tipo R$60 e as paralelas custavam 30. Então toda vez que eu viajava para Campinas, que é a cidade onde eu nasci, a minha mãe me levava numa loja de concerto de game e eu podia escolher uma fita de R$30. Então a cada 6 meses eu era agraciado com um jogo que eu zerava em um dia. Tipo Street Fighter, se é que tem como zerar, com os jogadores ou finais diferentes. Os zeramentos do Master eram uma merda, geralmente aparecia a história em texto e o final escrito Thanks for playing, piscando, né? E isso não dava muito gás não. Embora eu não sabia de muitos finais diferentes, apenas do Sega CD, eu voltei pro Master 3 e jogava muito. Eu jogava muito com alguns amigos, eu descobri que tinha algumas outras pessoas na cidade que tinham o Master 3.
ou o Master System 2, que era compatível. E a gente trocava muita fita. Douglas, Jimena, eu cheguei a trocar fita do Chapolin com ela. Ah, tinha muito amigo do Douglas, um amigão meu também. E a gente trocava muita fita. Eu cheguei a ter aquelas armas pra jogar jogo de faroeste, tá? Que compensava ter, cara. Era muito divertido, era um tempo bobo. A televisão a minha mãe brigava, achava que eu tava estragando a tela da TV por causa do videogame. Eles falam que videogame estraga a televisão. Durante muito tempo teve esse mito. Né? E eu jogava muito, cara. Jogava a tarde inteira, início da noite. E isso nunca fez mal pra mim, nunca me fez matar uma pessoa, eu acho. Mas o jogo de videogame fez muito parte de mim. Eu joguei Master System durante muito tempo. Aí ele ficou guardado e voltou. Ele era no esquema da caixinha também. Só que o Master System tinha um problema. Ele não era com uma caixinha de metal do Game TV que você podia abrir. Ele era uma caixinha de plástico vedada. Então, quando acabou o fio que ligava na antena, eu fiquei muito tempo sem jogar Master System. E aí a coisa ficou muito chateada, fiquei muito triste por isso. Não sei por onde andou as coisas, eu joguei muito fliperama depois, joguei videogame na casa dos amigos, a gente ia jogar FIFA Soccer na casa do Marconi. O Marconi tinha um Mega Drive, né? E aí começava aquele início da luta, né? O Fagner, um amigo meu, tinha o Super Nintendo e o Marconi tinha o Mega Drive. E a gente era amigo dos dois, ninguém se batia, ninguém se odiava, mas a gente sabia que havia essa disputa. Quem tinha Nintendo e quem tinha Mega Drive. Eu jogava muito, eu gostava de jogar muito o Superstar Soccer Deluxe. E aparecia a vozinha cantando e tal. Tinha uma sacada de um juiz virar cachorrinho, umas paradas assim. Mas jogava FIFA também, eu gostava de jogar FIFA porque tinha a Ponte Preta no FIFA 96. Dava pra jogar Ponte Preta contra Brasil. E uma vez eu joguei com o Marconi 2 tempos reais de 45 minutos. Ponte Preta versus Vasco. Deve ter dado tipo uns 18-16. Um show de gols pra galera. Foi muito divertido, eu me animava muito, mas eu não gosto de futebol. Por que você joga futebol então? Porque eu acho que é divertido você ter mais uma pessoa junto com você. Na época não tinha games 2 players. Mas pra Mega Drive eu joguei muito Battletoads. Eu gostava muito. Joguei Rock'n'Roll Race tanto de Mega Drive quanto Super Nintendo. Tinha 2 amigos também chamados Davidson e Michel. E tinha o Super Nintendo, a gente jogava muito. Tinha The Blue Brothers, acho que é o nome do jogo. Eles comiam discos de vinis e quando cresciam, dava aquele sonzinho rock, 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 rock and roll. Era uma parada muito divertida. Então assim, o videogame tem uma história muito legal, eu tenho uma memória muito boa de videogame, eu guardo bons momentos, eu não tenho momento ruim nenhum com videogame, eu não me recordo, ainda bem, de momento nenhum que eu fiz inimizades, que eu briguei com pessoas por causa de videogame, e sempre conheci pessoas novas que apareciam no ramo do videogame, então isso é uma coisa muito divertida. E aí a gente foi pro fliperama mesmo, aí não deu pra jogar mais, as coisas mudaram e tal, e aí eu zerei a primeira vez o Marvel vs X-Men com o Douglas, que a gente jogava Master System. Então a gente pegava uma ficha e você podia escolher 2. É o primeiro jogo que eu conheci que eu podia escolher 2 e trocar de pessoa na tela. Então eu jogava com Ken e ele jogava com Ryu. Ou eu jogava com Gambit ou Wolverine, ele jogava com Ciclope, uma parada assim. E aí a gente fervia com uma ficha só e ia até o Apocalipse. E quem vencesse o Apocalipse no jogo, depois tinha que lutar uma dupla contra a outra. E a gente escolhia, como a gente jogava tipo, já em 2 fichas, que era 25 centavos a ficha. A gente podia escolher quem venceria o Apocalipse para depois ver o final diferente. E era muito, muito, muito legal. E joguei muito com o Pablo, meu amigão Pablo. A gente jogava muito The King of Fighters. A gente jogou The King 97, 98, acho que jogou 2000 se eu não me engano. Jogava muito, 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 muito mesmo. E eu gostava muito de jogar com o Terry Bogard e com o Robert. Eu gostava de jogar muito com ele, jogava com o Kyo, jogava com o Benimaru. Benimaru! E era uma doideira, cara, era muito divertido. A gente suava pra caramba pra lutar os caras, pra chegar nos caras, e sempre morria na porra do Rugal. E tinha especial que não tinha defesa. Eu não lembro se era o Ralph, que ele falava alguma coisa que a gente nunca sabia, a gente chamava ele de Ranco Tilavanco. Ele falava Ranco Tilavanco! E dava um golpe e não tinha como defender. Se você pulava, você era um cara de sorte. Porque se abaixar e defender, era apanhar. Isso perdia muita energia. Eu acho que vai entrar agora um vídeo dele aí. E aí, cara, passou o tempo e eu comprei um computador, né? Minha avó comprou um computador, eu comecei a trabalhar com computadores, surgiu a oportunidade de comprar um computador. E eu comprei um computador em 2004, se eu não me engano. Eu tinha 14 para 15 anos.
E eu comprei o meu primeiro computador em 2004, um Pentium 4 2.8 com 256 de RAM e 20 GB de HD. Daí eu fui fazendo upgrades. Tem até hoje ele ali guardado, não tá nem funcionando mais. E aí, cara, que eu descobri que dava pra entrar num ramo de games legal. Eu coloquei placa de vídeo, aquelas coisas todas, e comecei a jogar alguns jogos. Pera aí, eu não posso me esquecer da era do Play 1 e da era das Lan Houses, cara. Não tinha computador, não tinha internet ainda difundido de tão potente forma assim ainda, tá? Mas o Play 1 era um game muito legal, que todo mundo adorava jogar. Tinha um amigo meu chamado Lucas, que deve estar me assistindo, e a gente jogava muito jogo de videogame do Play 1. A gente jogou Siphon Filter, a gente jogou Tenchu, eu vou deixar pra falar até depois. Tinha games muito legais. De Play 1 teve muito jogo bom mesmo. Joguei alguns jogos de Nintendo 64, tá? Mas eu sempre tive a mesma visão do que o meu amigo Tardelli teve sobre a Nintendo, tá? E aí agora, haters gonna hate. A Nintendo é um console interessantíssimo para diversão. Você não tem nada para você fazer à tarde, você vai sentar com seus amigos, comer pipoca, sujar a casa inteira e aparecer um monte de marmanjo na casa da sua mãe. Nintendo é a jogada. Você pode se divertir muito jogando Nintendo, Mario Kart, Mario Derivados, Mario... Só que em matéria de roteiro, em matéria de gráfico, qualidade, eu não gosto muito da Nintendo, pessoalmente, tá? E aí eu falo mais uma vez do meu lado segástico da coisa e do Sonic principalmente. Não mexam com o Sonic. Mas besteiras à parte, o Nintendo 64 serviu para mim jogar muito GoldenEye. Eu adorava segurar o controle no meio parecido uma arma. A gente jogava muito na Star Games, que era uma lojinha de videogames com vários videogames Play 1 e alguns Nintendo 64, teve um Dreamcast lá. E eu jogava com o Pablo mais uma vez. A gente jogava muito. Tinha um game de Play 1 chamado JoJo Bizarre's Adventure. Você joga, o seu personagem luta, mas ele pode desenvolver uma sombra luta. É um negócio muito foda. Que eram os jogos assim que eu mais me lembro mesmo. Tinha Soul River também. O primeiro jogo de vampiro que eu achei muito interessante. Assim. Sem contar Castlevania, né, cara? Castlevania eu joguei junto com o Claudinho no Mega Drive. Zerei o Castlevania de Mega e joguei o Castlevania, o Symphony of the Night, eu acho. Eu devo estar errado. Mas é o primeiro castelo de uma forma, depois o castelo de cabeça para baixo. Era muito legal. E aí, cara, eu comecei a jogar então, sim, os jogos de computador. Por que eu não estou falando do Tenchu agora? Porque eu vou falar lá na frente dos meus gostos pessoais sobre jogos. Bem, e aí eu comecei a jogar jogos de computador. Então eu descobri que você podia ir na banquinha e comprar 2 CDs por R$14,90. A gente comprava aquele monte de CD. O CD vinha com aquele título livre de vírus, né? Esse CD não tem vírus, então esse CD é bom. E tinha muitos jogos legais, cara. Eu acho que eu gostei muito de jogos, daqueles pacotões de jogos. Aí eu conheci o emulador. Eu jogava muito emulador do Super Nintendo. Aí eu tenho que falar que o emulador do Super Nintendo é mais legal do que o emulador do Mega Drive, tá? Joguei o emulador de Play 1 no computador. E para matar a saudade de alguns jogos de Play 1 eu joguei com o emulador do Play 1, o Emu Raiden, que era muito bom. E cara, foi bem, velho. Foi bem pra caramba. Até hoje eu jogo jogos, eu jogo muitos jogos, eu tenho vários jogos instalados no meu computador, de diversos temas e temáticas. Não gosto de jogos de esporte, pessoalmente, e não sou muito fãzão de jogo de corrida, tá? Com exceção de que eu gosto muito do Rock'n'Roll Racing e gosto do Bike Miss from Mars. Todas essas listas dos jogos aqui embaixo, eu tô comentando aqui no vídeo, e eu espero que esteja aqui embaixo com links ou imagens ilustrativas distribuídas por aí fora. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado, continue assistindo. A grande sacada é que depois que você pega um jogo e você começa a crescer, e não que você tenha moral para falar essas coisas, porque na verdade todo mundo pensa que eu cheguei agora. Tudo bem, eu não joguei Game Boy, eu joguei muito emulador de Game Boy Advance, eu não zerei nenhum Pokémon Red Cup, não sei o que lá, não sei o que, não zerei nada do Pokémon, não via muita graça nisso na época, principalmente porque era da Nintendo e eu levava muito pro lado pessoal essas coisas. Depois que você joga um bom tempo, você não tem uma autoridade ou coisa pra falar assim, mas você começa a refinar o seu gosto. E aí você começa a escolher um jogo ou pela produtora, ou o tipo de sistema que o jogo segue. Então eu gosto sempre de jogos
em terceira pessoa, não gosto de jogo de tiro, não gosto de jogo de corrida, não gosto nem a pau de jogos online, não vejo graça nenhuma, porque enquanto você upa uma vez por dia, tem nego que não faz nada nessa porra dessa vida e upa mil milhões de vezes por segundo, e aí é um mundo tecnicamente injusto, sem contar aqueles caras que torram bilhões e zilhões de dólares em cartão de crédito para comprar mega golds, então não dá pra lutar, sério, não dá pra lutar, não dá pra entrar num mundo desse. Mas eu sempre gostei de jogos sandbox, que você não precisa fazer somente uma coisa, e eu peguei o Piratas do Caribe 1, que não tem nada a ver com o jogo, é só as ilhas do Caribe, eu imprimi os mapas, deixa eu ver se eu tenho uma aqui pra mostrar pra vocês. Jogava games da revista Full Games, eu comprava todos, e aí eu imprimi e eu classifiquei o mapa das ilhas do Piratas do Caribe. E o jogo poderia ter navegação real, com uma navegação rápida. E eu escolhia fazer a navegação real a tarde inteira, velejando de barco, a 14 nós de uma ilha para outra. Eu tinha e tenho até hoje alguns mapas das ilhas que não tinha mapa para baixar. Eu desenhei o mapa em pontos. Então era uma coisa que eu gostava, eu gastava tempo pra caramba com isso, eu desenhava, eu nunca fui de criar fanfic, que eles chamam, né? Eu acho que seja isso. Mas eu gostava muito disso, e tinha várias revistas. Aí um dia eu encontrei um game chamado Desperados. O safado tá aqui ainda. Desperados Wanted for Dead or Alive é um dos jogos que eu mais gostei até hoje. Eu comprei o original. Eu usei o original até ele trincar, e aí eu baixei os piratas, porque não conseguiria pagar mais, era 14 conto, 15 conto, mas na época eu era um rei trabalhador, normal, assalariado de um só, e eu não conseguia comprar, então eu baixei em polonês, baixei em espanhol, baixei em inglês, aí encontrei na Game Vício, Salvador da Pátria, o game em português, a tradução, e joguei várias vezes, era o meu game de férias, eu adorava jogar o Desperados. Depois eu descobri o Robin Hood e descobri que Comandos também tem a mesma mecânica, só muda a história do personagem, mas o Desperados me levou a uma visão muito maior. Gostei muito do trabalho gráfico dele, gostei muito do roteiro dele, e eu comecei a observar os jogos de roteiro. Às vezes os jogos não eram muito bons, às vezes o gráfico não era muito bom, a jogabilidade às vezes deixava a desejar, mas o roteiro era muito bom. E um jogo que tem um roteiro que merece ser destacado é os jogos da série Tenchu, que poderia ser falado em japonês Tensiu, principalmente o de PlayStation 1, o 2 e o 1. Tá? Por que eu falei o 2 e o 1? Porque o 2 é um prequel, eu acho que é prequel ou prequel que se fala, mas o 2 é uma história antes do primeiro. E o jogo é muito bom, é um jogo, aí começa a minha história de gosto pessoal pelo videogame, que é a série Stealth. O que é Stealth? Matar sorrateiramente, implantar bombas sorrateiramente, sabotar sorrateiramente e fazer outras coisas. Mas ainda vou voltar na questão do Desperados, que era uma questão de estratégia e tal. Até hoje as pessoas me veem com a barba como essa que vai aparecer aí na foto. E aí as pessoas desentendidas, que não sabem quem é essa pessoa, e aí falam, nossa, você está parecendo Wolverine, nossa, você está parecendo Dom Pedro. É um bando de babaca que não sabe que desde a minha juventude, que eu só tinha bigode para separar os dois lados da cara e o juiz aqui no meio, eu já era doido para ter a mesma barba de um dos personagens Desesperados, que era o Dr. McCoy. E aí até hoje, depois disso, eu continuei usando e descobri que era uma barba muito famosa, utilizada na Inglaterra, Friendly Mutton Shops. E aí depois encontrei os caras do Matanza que usam, o Jimmy usa a mesma barba e outros grandes caras usam essa mesma barba. E eu achei muito legal e achei legal seguir em frente. O Lemmy do Motorhead também usa a mesma barba. Então, beleza. Então essa é uma forma de que a história do videogame faz parte de mim também. Eu faço... E aí, cara, o meu computador ele foi evoluindo até uma hora que eu não conseguia mais pagar coisas pra ele e não tinha como fazer mais upgrades, senão teria que trocar a placa-mãe, era algo muito caro e não daria pra mim. Então eu cheguei numa estagnação e falei, olha, jogos até essa época eu posso jogar. E aí eu listei todos os jogos possíveis
dessa época, acho que 2007, um negócio assim, que eu podia jogar sem problema, que a placa de vídeo ia aguentar e tal. E eu entrei no mundo dos stealths, jogava muito jogo stealth, gostava de jogar muito todos da série do Splinter Cell. Não gosto de jogo pequenininho, a longe. Isso tudo tem a ver também com uma outra sacada. Eu vou fazer um rápido link. Eu não tô com nenhum roteiro de cabeça, tô tentando buscar aqui agora de ideia. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu trabalhei numa lan house. Aí já tinha internet, naquela história toda e tal. E eu trabalhei numa lan house. E eu zerei World of Warcraft com as 4 raças, na raça mesmo, sem precisar de macete. Eu zerei Need for Speed Porsche. E aí, cara, que foi uma época muito boa, porque eu fiquei muito bom de Counter-Strike, mas era mais pela diversão. Então quando eu gosto da diversão, você pode abrir espaço do seu gosto pessoal para uma coisa maior. E eu descobri alguns jogos que são de stealth, que eu sempre gostei muito e mantenho eles lá. E um deles é um jogo chamado The Saboteur. Devia chamar Le Saboteur, que é um nome em francês, é um sabotador. Mas como o jogo é em inglês, ele escolhe The Saboteur. E o jogo conta de duas coisas que fazem parte da minha vida. Um, videogame, e o outro que é história. Eu sou formado em história, história faz parte de mim, eu acho que eu sou um agente ativo da história. E é uma história de um camarada que é irlandês, que veio para a França no período de 1943, no período da invasão nazista na França. E eu achei muito legal a história, tem todo um ambiente no ar. O jogo é em preto e branco no início, com alguns detalhes nazistas em vermelho e tal, carro, as músicas. Agora vai entrar uma música muito utilizada no jogo. E aí, cara, depois de um tempo eu resolvi falar, pô, é um game que marcou a história. Eu nunca vi a logo do game em nenhum tipo de publicidade, igual você pode procurar Mario, essas coisas, para não ficar tão copiado. E eu resolvi tornar essa marca um pouco permanente. Essa é a logo do game. Eu acho que ficou bem próximo. Um amigo meu redesenhou ela no CorelDRAW. E aí eu fiz a tatuagem do game porque tem toda uma simbologia, a flor de lisa, o trevo, os símbolos da resistência francesa, da Cruz de Lorraine e por aí vai. Achei muito interessante. Então a história do videogame, eu e o videogame, é bem forte. Hoje em dia o mundo entrou na era do Steam, da compra virtual. E eu acho que isso vai durar um pouco tempo, porque o Brasil tá louco para sobretaxar essa compra. E aí a coisa anda um pouco mais rápido, tá? Meu computador não funcionou mais, eu comprei um notebook. Meu notebook não tem placa de vídeo, mas roda alguns jogos muito bons em tempo real, sem problema nenhum. Mas em especial jogos até 2010/2011. De lá pra cá os jogos já não são a mesma coisa, com algumas raras exceções. Então com a jogada da Steam, com jogos mais baratos, e embora antes era somente cartão internacional, acho que hoje dá para você pagar pelo PayPal, ou até por algum tipo de compra nacional, eu não me liguei muito com isso e continuei jogando jogos piratas. Eu sempre fui de baixar jogos, eu sempre tive essa ideia assim, eu prefiro a pirataria como um tipo de protesto, não como tá de graça, vamos baixar. Eu acho que às vezes se torna um absurdo, e eu vou explicar por que eu cheguei também nesse conceito, tá? Mas às vezes eu acho que a pirataria é um protesto em frente a tantos impostos que são acrescentados ao preço do produto, ou o produto está muito caro além da conta, não dá para baixar, mas eu quero me divertir, eu quero conhecer o negócio, então foda-se, bandeira preta com a caveira branca e vamos baixar. Lógico, igual o Desperados, eu baixei uma vez o pirata, sim, mas eu preferi comprar o original. Jogos, se eu puder comprar o original, eu vou comprar o original de agora em diante. Eu comprei Kenny Lynch, eu baixei o Kenny Lynch pirata, na verdade eu comprei no Camelot o Kenny Lynch 1, e todo mundo falava que ele era ruim, eu achei muito bom o jogo, tá? Por causa do roteiro, principalmente, eu gosto de jogos com um roteiro muito interessante. Daí eu vi que era interessante, descobri o 2 estava em promoção e eu comprei o 2 na internet original. E aí gostei mesmo, se eu pudesse comprar um, comprei o Assassin's Creed 1, comprei o Assassin's Creed 2 e recomendo, cara. Os jogos originais não deixam você na mão com bugs, como Batman Arkham Asylum com 53% e não passa na porcaria da fase da Era Venenosa. Besteira essa parte. A nova fase de games surgiu com o Skyrim, que saiu dia, acho que 11/11/2011, eu acho que foi isso.
E Skyrim era um jogo muito legal, que tinha sandbox, ele tinha um baita medievalismo, ele tinha a porção fantasiosa. Eu gostei do jogo, dá uma vida bem legal pra ele. Gosto de jogos que você pode editar o seu personagem. E aí o GTA San Andreas, que eu zerei também todos 6 meses, fazendo uma missão por almoço no meu horário de trabalho, trocou de espaço depois pro Saints Row the Third, que é um jogo que você pode editar seu personagem inteiro. E o meu personagem tem a minha cara, e como você pode ver na imagem agora aí, embora não tenha barriguinha e seja bem parrudo, né, e eu seja o contrário, o Saints Row trocou o meu espaço por GTA San Andreas. Mas depois isso vai ser um outro papo. Mas então, ainda sobre Skyrim, eu tive algumas dúvidas e descobri que algumas pessoas estavam conversando sobre isso na internet. Foi quando eu recorri aos meus amigos da internet, alguns contatos que eu tinha na internet, inclusive um amigo meu de faculdade, o Quiliano Lopes. E o Quiliano Lopes, quando eu estava saindo da faculdade, e ele ia ficar lá mais 6 meses, não, ele ia formar junto, eu acho. Ele comentou comigo sobre o projeto que ele estava criando, Café com Games, junto com outras pessoas. E a ideia era um blogzão ainda, sem muito desenvolvimento. Hoje está muito mais legal do que antes, tá? Ficou muito bom mesmo. E aí eu comecei a conversar com os caras. A gente conversou com um período de conversa um pouco áspero, porque eu era bem levanta a bandeira preta, pirata, e vão piratear, vão baixar as paradas. E os caras andam na linha. Mas são pessoas muito legais, a gente conversa, a gente curte as coisas, troca ideias e descobre coisas novas e se informa. Então, se você não conhece o Café com Games, eu vou fazer um baita mexão dessa vez para eles. Visitem o grupo, entrem no grupo do Café com Games, se inscrevam no canal do Café com Games, porque é muito, muito, muito legal. E com o meu amigo Quiliano, aí eu volto um pouquinho só para terminar o vídeo, eu encontrei um game chamado Vampire the Masquerade, que é o que a White Wolf, que é um produtor de livros de RPG, fez em relação a jogos de videogame. Ele criou um jogo do vampiro, que existiu o Vampiro à Máscara, ele criou na versão videogame, você domina uma planilha, controla um personagem, e o jogo até que é fraquinho, a jogabilidade é fraca, não tem muita coisa, você não edita o personagem, é tudo muito quadrado, texturizado, bem grosseiro, mas o roteiro é lindo. São 2 CDs que eu e ele baixamos as partes, e o jogo é maravilhoso. Passaram-se alguns períodos da faculdade. O Tupã Lisboa, na época, era do Game Vício, e entrou com um projeto de tradução desse jogo, e eu traduzi uma parte que eu achava muito legal do Christoph e a freira, a Nesca. Se você procurar lá, você vai encontrar o na nota de tradução. Arcângelo sou eu no Game Vício. E eu trabalhei com isso, então eu acho assim, tem muita história em volta disso, eu acho muito legal, acho muito divertido. E hoje eu vou vivendo tocando pra frente. Agora tem Steam, baixa as coisas e tal. Não sei no que vai dar, não faço a mínima ideia de como funciona a base da diversão, como está o entretenimento, como são os novos lançamentos. Não joguei Diablo 1 e nem o 2. E eu acho que eu não vou jogar o 3 também. Tá? Mas minha esposa e minhas filhas jogam videogame, elas gostam de... A minha filha mais velha adora me assistir jogando GTA. A gente faz muita lisura no GTA, principalmente The Lost and Damned, que você vai com uma moto e é tipo um motoclube, é muito divertido. E a minha esposa joga The Sims. Mulheres jogam The Sims. Não, desculpem mulheres, vocês não jogam só The Sims. Eu sei que tem muitas gamers que jogam pra caramba outros jogos, mas é onde a minha esposa se vê melhor e joga The Sims. Pá dedéu, ela manja de muito mais macete do que eu manjo de putaria. Um novo vídeo dessa vez sobre a minha história sobre games. E aparece aqui em casa um dia pra jogar. Um abraço.